Eu ia ler a parábola, mas eu acho que ia ficar muito longo, então eu vou tentar dar umas resumidas aqui com as minhas palavras e ler algumas partes. Bom, logo antes fala sobre o servo fiel, e aí no versículo 14 começa a explicar essa parábola, que diz um senhor, né, que ia fazer uma viagem e confia seus bens a 3 servos. A um, ele dá 5 talentos, que era uma moeda da época. 5 talentos. A outro ele dá 2 e a outra ele dá um só. E aqui diz, de acordo com suas capacidades. Ele sai e o servo que recebeu 5 talentos corre e multiplica, faz mais 5. O que recebeu 2, da mesma forma, faz mais 2. E o que recebeu 1, ele foi cavar um buraco na terra e escondeu nele o dinheiro do seu senhor. E aí, quando o senhor volta, vem prestar contas, né, com ele. E aí, o primeiro que duplicou, né, com 5 fez mais 5, já se adianta e fala, meu senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui que eu fiz mais 5. E ele responde, está bem, servo bom e fiel, foste fiel em pouca coisa, eu te constituirei sobre o muito, vem alegrar-te com o teu senhor. Aí, o que fez 2 talentos, fez mais 2, também fala a mesma coisa, ele responde a mesma coisa. E seu senhor lhe disse, está bem, servo bom e fiel, foste fiel em pouca coisa, eu te constituirei sobre muito, vem alegrar-te com teu senhor. E aí o que recebeu um só talento diz, Senhor, eu sabia que és homem rigoroso, colhes onde não semeaste, ajuntas o que não espalhaste. Amedrontado fui esconder o teu talento na terra, ei-lo aqui, tens o que é teu. Só que o rei, o senhor, ele fica bravo e diz, servo mau e preguiçoso, negligente, sabias que eu colho onde não semeei, ajunto onde tão espalhei. Por isso devias ter confiado meu dinheiro aos banqueiros. À minha volta, eu teria recuperado com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o seu talento e dai-o àquele que tem os 10 talentos. Pois a todo homem que tem será dado, e estará na superabundância. Mas aquele que não tem, mesmo que o que tem, lhe será tirado. Quanto a este servo imprestável, lançai-o nas trevas exteriores. Lá haverá choro e ranger de dentes. Aqui, agora, sem querer dar uma de teologia da prosperidade, mas essa parábola, né, fala muito sobre os rendimentos, fala, assim, sobre a abundância. E uma coisa que eu notei é que Deus é justo o tempo todo. E ele diz que dá de acordo com as suas capacidades. Então, às vezes a gente pode pensar, por que ele dá 1, para outro 2, para outro 5? Eu acredito que o dinheiro, que a prosperidade, que a abundância seja uma energia. Só que nem todo mundo tem a mesma capacidade de lidar com essa energia. É como se a gente tivesse mentalmente uma bolsa. E dentro dessa bolsa, a gente que denomina a capacidade dela. Tem gente que, de fato, mentalmente limitada, não acredita que merece receber mais do que 1 talento ou 5 talentos, né? E tem gente que ela limita a bolsa, quando ela ganha mais do que aquilo, esvai, ela gasta, ela não dá conta de multiplicar ou de suster, né? Ela gasta. Enfim. E quanto às capacidades, eu imagino que seja isso. Da mesma forma, quando o talento seja comparado com o talento, um dom divino mesmo. E como que o Senhor, no caso, seria Jesus ensinando, né, o que Deus quer de nós, e nós seríamos os servos. Então, o que a gente tem que dar em troca, né, nessa vida? É como se a gente viesse para essa vida com esses talentos, esses dons, e tivesse que retornar prestando contas se a gente multiplicou isso na Terra, né? E a Bíblia ainda desmente o socialismo, não passarão. Porque em João 12:8 diz assim, pobres, vós os tendes sempre convosco, mas a mim não tendes para sempre. Então, sempre haverão pobres, é uma ironia a gente querer que não existam mais pobres, isso não tem fundamento, né, diante da palavra. E em Deuteronômio também, em Deuteronômio 15:11, tá assim, e porque não cessarás de haver pobres no meio da terra. Ou seja, no Antigo Testamento, né, o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, também conhecido como Taná, né,
pelo judaísmo. Eu te dou este mandamento: abrirás tua mão largamente para teu irmão, para teu indigente e para teu pobre na tua terra. Então, assim, o interessante é que aqui fala sobre o teste da generosidade, né? Para saber como que a gente se comporta diante de ver uma pessoa mais necessitada do que nós também, faz sentido. Então, eu escutei essa parábola ontem, queria compartilhar com vocês uma coisa assim que explodiu minha cabeça. Quando eu estava escutando, né, e aí falava que um talento equivalia a um dia de trabalho. E aí eu quis jogar isso para os dias atuais. Um dia de trabalho lá, né, naquela época, um talento equivalia a 6 mil reais hoje. Então, o que eu fiz? E eu desafio que você faça esse cálculo também. Você vai pegar quanto que você ganha no mês, você vai dividir por 30, que seria quanto que vai ali o seu dia de trabalho hoje em dinheiro mesmo, em reais. Se você recebe em reais, se você recebe em dólares, aí, meu filho, eu não sei como é que tu tá me seguindo. Brincadeira. Mas, então, em reais, né? Aí você divide por 30 para saber quanto que vale o seu dia de trabalho. Beleza, então se fosse nos dias atuais, esse seria o valor de um talento para você. Agora, você acha que você merece os 5 talentos? Você acha que é essa pessoa que já veio para esse mundo? Porque se você tá me assistindo aqui, você já é uma pessoa privilegiada. Com certeza você já veio para essa terra com 5 talentos, né? Porque você tem uma cama para deitar, você tem uma casa para morar, você tem um teto para se proteger, enfim, todas essas coisas que a gente sabe que nem todo mundo tem acesso, esse acesso básico. Então, você já veio com 5 talentos. Eu sei que você sabe que você merece depois ser recompensado com mais ainda. Você receber além da recompensa, além do que você mesmo produziu, né? Então, você vai pegar esse seu valor de um talento, que é um dia do seu trabalho hoje, e vai multiplicar por 5. Agora, você vai pegar esse valor, né, que são os seus 5 talentos referentes ao tempo seu de trabalho, né, vamos dizer assim, e vai multiplicar em reais, porque lá no início a gente começou calculando em reais. Então, se fosse trazer para cá essa parábola, você teria que multiplicar por quanto? 6 mil. A professora, né, por quanto a gente né, já querendo a resposta. Você vai multiplicar esse valor dos seus 5 talentos por 6 mil reais. Gente, veio o resultado e me fala. Pode parecer óbvio, mas eu fiquei chocada, porque eu coloquei um número quebrado e quanto que dá isso aí, de acordo com o seu salário? Você tá multiplicando assim? Incrível, né? Então, nem eu. Mas o que importa, assim, por que eu quis compartilhar? Porque eu fui escutando a parábola e não sei por que me veio a vontade de fazer esse cálculo. E eu choquei tanto com o resultado, né, que, assim, eu não pensei antes que poderia ter uma lógica, né, matemática, mas eu gosto de fazer essas contas, assim, e trazer, né, eu acho que a palavra, ela é atemporal, é eterna. Então, eu falei, cara, por que não, né? Se trouxer essa informação de que vale 6 mil reais, deixa eu ver o que dá. E deu isso. O que você achou? Eu também tenho uma reflexão para fazer, né? Que eu acho que a gente tem que questionar mesmo, assim. Não é questionar, é buscar o entendimento, né? Das coisas que não aceitar, inclusive na palavra. E eu queria compartilhar com vocês uma reflexão que eu fiz em relação a essa passagem.